Bom dia, irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje, dia 19 de abril de 2020, nós estamos aqui nessa manhã de domingo para nós darmos então início em mais um estudo bíblico da nossa escola dominical. Algo que nós da Igreja Batista Bíblica em Cidade Náutica temos então tido o costume de realizar domingo após domingo. E que bom que você, meu irmão, minha irmã, tem se mantido fiel na continuidade do acompanhamento da ministração da Palavra de Deus, visto que ela é vital para nós, como cristãos, como servos do Senhor, de forma que ela possa trazer alimento para a nossa vida espiritual, não é verdade? A nossa escola bíblica dominical na classe de adultos, ela tem girado em torno da vida e da obra do profeta Elias. E hoje nós vamos estar estudando o capítulo 17 do primeiro livro de Reis, nos versos de 17 a 24. Nós havíamos parado na história anterior, num primeiro momento da estadia de Elias ali em Sarepta, na casa da viúva. E vimos então o grande milagre que o Senhor operou ali, multiplicando o azeite e a farinha, de forma que eles tiveram sustento. Hoje, então, narra o texto bíblico um segundo acontecimento importante também ali durante a estadia do profeta, e qual nós vamos fazer a leitura então agora, 1 Reis 17, de 17 a 24. Então, chamo a sua atenção agora para o texto bíblico que vai aparecer aí na sua tela. A Bíblia Sagrada diz assim: Depois disto, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém e amém. Convido você agora a orar junto comigo. Curve a sua fronte, feche seus olhos, falemos com o Senhor em oração. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor acrescenta para todos nós, Senhor. E muito obrigado, ó Deus, pela disposição que o Teu Espírito Santo coloca nos nossos corações para que reservemos um tempo neste dia, que é o dia do Senhor, para o estudo da Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, que esta palavra lida, que por si só
já é abençoada, Senhor, e nós possamos, nessa leitura e meditação, cada um de nós, Senhor, ser abençoados pelo Senhor. Precisamos, ó Deus, nos alimentar pela fé, Senhor, e pedimos que esse alimento venha do Senhor. E o Teu Espírito Santo, Pai, abra o nosso entendimento e nós possamos, Senhor, compreender a Tua Palavra. Nós possamos, Senhor, aplicar a Tua Palavra em nossas vidas, ó Deus. Fortalece, te pedimos, a nossa fé, Senhor, e que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre a nossa nação, Senhor, nesse tempo de grande calamidade, Senhor, que temos vivido. Tem misericórdia, Senhor, e não somente de nós, mas de todo o mundo. Assim te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Como falava na oração, temos vivido um período de grande calamidade mundo afora. Mas o que é calamidade? Nós poderíamos definir calamidade como um desastre que atinge uma vasta área, causando a perda de um grande número de vidas. Muitas, então, pessoas são feitas vítimas. É aquilo que podemos chamar de uma grande tragédia. Os irmãos vão se recordar daquele acidente em Brumadinho, quando uma barragem se rompeu e houve ali um desastre na natureza, um desastre ambiental e, além disso, um enorme número de vítimas também ocorreu naquela situação. Hoje, o Covid-19 tem, sem dúvida alguma, sido comparado com uma calamidade. Basta ver que, em alguns pontos do nosso próprio país, municípios e estados têm declarado um estado de calamidade pública, que nada mais vem a ser do que uma situação onde o poder público, devido à grande tragédia, se vê limitado para tentar resolver as questões. Então, é decretado esse estado de calamidade pública. Mas será que calamidade seria um termo para ser usado somente em grandes tragédias envolvendo muitas pessoas? É certo que não. No sentido figurado da palavra, a calamidade pode ser sim definida como uma perda inigualável que uma pessoa tenha em sua vida. Nesse sentido, nós podemos dizer, pela leitura que foi feita na Palavra de Deus hoje, que aquela mulher, aquela viúva de Sarepta, ela vivenciou uma grande calamidade na sua vida. Qual era o estado daquela mulher, daquela viúva? Nós precisamos compreender, irmãos, que simplesmente uma doença que aflija os nossos filhos já é o motivo para a grande apreensão por parte dos pais, uma grande preocupação. Imagine a morte chegar e alcançar o filho. Foi o que aconteceu com aquela mulher. O texto diz que o rapaz, o garoto, ficou doente, a doença se agravou e ele então veio a falecer. Muitos pais têm
dado testemunho, pais que passaram por essa experiência de vida, de sepultar um filho, e tem declarado então que essa experiência é uma experiência de uma dor inigualável. Alguns chegam até a dizer que não há maior dor do que a de sepultar o filho. Para esta mulher, perder o seu filho significaria ali, sem dúvida alguma, uma dor para a qual não haveria palavras que a confortassem, que trouxesse consolo para ela, dado o tamanho da dor. Ao mesmo tempo, certamente, ela teria que conviver o resto da sua vida passando por aquela experiência da saudade, ou seja, uma saudade sem fim, porque não teria mais o seu filho, não poderia mais estar com ele, ela também não veria o desenvolvimento dele, o crescimento dele, as diversas fases da vida do seu filho, porque a vida dele lhe fora tomada. Então ela passaria e vivenciaria uma constante solidão em virtude da perda do seu filho. Há que considerar aqui também, irmãos, nesse estado desta mulher, na situação dela, a completa desesperança a partir ali daquele momento, daquela nova realidade de vida. Ela na condição de viúva, que perdera o seu filho único, este que no futuro seria certamente, na velhice dela, o seu consolo, o seu conforto, o seu sustento, a força de trabalho para sustento dela, né? O amparo na velhice, esse não estaria mais ali futuramente. Então, também a questão da esperança futura ficaria prejudicada. Então, o estado dela realmente era um estado, irmãos, lastimável, de realmente nós olharmos esta situação, este quadro, e ficarmos entristecidos com a situação daquela mulher. Mas não é somente isso que o texto nos leva a imaginar sobre a situação dela. O verso 18 do capítulo 17 de 1 Reis, ele diz assim, que ela foi falar com Elias, o profeta de Deus, e disse para ele a seguinte frase: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a iniquidade e matares meu filho? Você percebe que ela então se revolta ali com o profeta. Toda aquela situação de perda, toda aquela dor represada na vida dela, faz com que ela se volte contrariamente ao profeta e fale rispidamente com ele, e até de uma certa forma o acusando pela morte do seu filho. E aí nós percebemos, irmãos, que nessa revolta da mulher, aquela fé ainda jovem, eu digo uma fé jovem porque momentos antes, no texto anterior, nós percebemos que ela manifestou fé na palavra que o profeta deu. Quando o profeta então determinou a ela que ela deveria primeiro preparar o alimento para ele, para Elias.
e somente depois de servir a Elias, preparar então para comer ela e o seu filho. E nós vemos então que aquela mulher, ela manifesta fé porque ela age de acordo com a palavra que o profeta havia lhe dado. Mas aquela fé ainda jovem, iniciante, ela vacilou. Ela não conseguiu manter aquela fé firme diante do fato que tinha acontecido e que lhe trazia tanta tristeza e dor. Ao mesmo tempo, ela esqueceu completamente dos benefícios os quais ela tinha sido favorecida. Porque Deus, através da palavra do profeta, providenciou milagrosamente que houvesse sustento no seu lar por todo o período da seca. De fato, a farinha não acabou, o azeite não acabou, eles foram sendo multiplicados. O milagre foi sendo renovado constantemente naquela casa. Mas aquela mulher, naquele momento de grande dor, ela não se recorda disso. Ela não tem essa condição de ter claro na sua mente o sustento de Deus sobre a sua vida. E aí ela se volta contrariamente ao homem de Deus. De forma que esse é o quadro que nós encontramos ao ler a passagem da realidade desta mulher. Percebemos ainda, irmãos, nessa frase do verso 18, que essa mulher, de alguma forma, ela teve a sua consciência despertada. Porque ela fala algo para o profeta, de que a presença do profeta ali, uma presença de um homem de Deus, de um santo homem de Deus, tinha então feito com que os pecados dela viessem à tona e ela então fosse castigada por conta do seu pecado, dos seus pecados. Essa mulher, quando fala essa frase, na realidade ela só está manifestando algo que naquela época era um senso comum entre as pessoas. Independente dela ser da região da Fenícia, ou mesmo entre o povo de Israel, mas era um senso comum da época de que uma calamidade ocorrida com o povo ou com uma pessoa nada mais era do que um castigo divino, fruto do pecado. Era assim que era então o pensamento que imperava naquela época. E nós sabemos pela Bíblia Sagrada que esse pensamento ele era muito mais antigo, ele já existia há muito mais tempo entre a humanidade. Tendo em vista que nós vemos textos lá do livro de Jó, um dos primeiros livros da Bíblia a registrar uma história antiga, né? Uma história da época dos patriarcas ainda, né? Jó é contemporâneo dos patriarcas, e ali no livro de Jó nós encontramos os seus amigos proferindo acusações contra Jó, dizendo que Jó está passando o que está passando, toda aquela aflição que você já conhece, né, do texto bíblico. Ele passa por tudo aquilo porque ele está em pecado. E agora os pecados dele o alcançaram. E ele está colhendo então o fruto do seu pecado. Nós podemos dizer também que esse tipo de pensamento ele não parou ali na época do profeta Elias, mas ele perdurou constantemente, e até nas páginas do Novo Testamento, nós vamos encontrar então ali, por exemplo, os discípulos de Jesus, narrado em João capítulo 9, no Evangelho de João capítulo 9, os discípulos de Jesus interrogando Jesus diante de um cego de nascença, uma pessoa que tinha deficiência visual de nascença. E os discípulos então perguntam para Jesus: Jesus, mestre,
quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Para que acontecesse isso que aconteceu com ele, ou seja, ele nascer nessa condição. O pecado é de quem? É dele ou dos pais? Então você veja que esse pensamento então imperava. Entenda, precisamos tomar cuidado, né, quando refletimos na questão sobre a dor, sobre o sofrimento no mundo, ao qual nós estamos sujeitos em virtude das circunstâncias. É certo que nós, em virtude das nossas decisões, que nem sempre são decisões acertadas, às vezes nós nos equivocamos nas nossas decisões, naquilo que fazemos, tá? A gente erra. Tá? É verdade que em virtude dessas decisões, então, equivocadas, desses erros que nós cometemos, certamente nós vamos colher consequências que serão danosas nas nossas vidas, não tenha dúvida disso. Tá? Mas não é correto, biblicamente falando, tá? Sempre associar a ocorrência da calamidade como fruto do pecado. Porque até mesmo se nós pegarmos esses dois exemplos que eu acabei de citar, o primeiro de Jó, nós vamos ver que Jó, ele é justificado pelo próprio Deus. Amém? Jó 42, verso 7. É dito então que os amigos de Jó foram levianos quando falaram que Jó estava em pecado. O próprio Deus justifica Jó. E então aquela fala de acusá-lo de pecado estava completamente equivocada. Também o texto do cego de nascença fica muito claro ali, né, que aquela situação pela qual ele passa é para que a obra de Deus seja conhecida através da vida daquele homem. E Jesus assim responde para os seus discípulos: olha, não foi nem ele que pecou, nem os seus pais. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Amém? Então veja que a gente não pode associar tudo o que ocorre como um resultado do pecado. Deus tem os seus santos propósitos e Ele os realiza. Amém? Agora, se a mulher se encontrava nesse estado, e se ela então mostra toda a sua revolta para com o profeta, para com o homem de Deus, qual foi a atitude de Elias? Entenda que ao ouvir aquela frase, Elias não tenta de forma alguma defender a sua reputação de homem de Deus. Ele não vai falar para ela: olha, você não pode falar assim comigo, eu sou o homem de Deus. Você não vê Elias respondendo dessa forma para ela. Nem vai dizer para ela: olha, você não lembra o bem que eu trouxe já no seu lar, né, por conta dessa bênção de você ter sustento na sua vida. Você não vai ver Elias se autodefendendo, tá certo? Nem mesmo você percebe que Elias procure consolar a mulher com alguma palavra. Não. Elias não ministra ali naquele momento um consolo para ela. E também não oferece de forma alguma respostas ao seu porquê. Porque certamente aquela mulher no seu interior se perguntava: por quê? Por quê? Por quê? E ela deduzia no seu interior: é o meu pecado, é o meu pecado, é o meu pecado que me visita neste momento.
Mas você não vê Elias procurando responder o porquê daquela mulher. Certamente, irmãos, o profeta sentia pelo que havia acontecido com aquela criança. É impossível, irmãos, o profeta ter permanecido ali por algum tempo, por aquele tempo de seca. Nós não sabemos exatamente em que momento que aconteceu o falecimento da criança, né? Do tempo que ele permaneceu ali, mas é impossível imaginar que Elias não tenha criado uma simpatia ou um bem-querer por aquela criança. É impossível que Elias não tenha também se comovido de ver a tristeza daquela mãe ao perder o seu filho. Certamente o profeta sentia pelo que tinha acontecido. Mas volto a perguntar, qual foi a atitude de Elias? Se ele não fez nada disso que nós acabamos de nos referir agora, o que exatamente ele fez? O texto sagrado nos diz que Elias pediu para tomar a criança em seus braços. Tirou ela do colo da sua mãe e no seu próprio colo levou a criança pela escada, pelo andar, para subir ao andar de cima, onde ficava o seu quarto, e ali ele deitou o garoto na sua própria cama. Elias sobe e vai para o seu quarto, porque ali no seu quarto era o lugar de Elias de oração. Era ali o lugar costumeiro que Elias tinha os seus encontros com Deus. A Bíblia Sagrada, em Tiago, nos revela que Elias era um homem de oração. E a atitude do profeta nesse momento de dor é não falar nada para aquela mulher, mas pegar a criança e já logo levar para orar ao Senhor. E aí ele tem uma atitude, irmãos, que para nós, num primeiro momento, pode parecer estranha, porque o texto sagrado diz que ele se projeta, a criança deitada na cama, ele se projeta então por sobre a criança, e ali então ele mostra para nós, na realidade, através deste gesto, o quanto que ele sentia por aquela vida que havia se perdido e quanto também ele desejava que aquela criança fosse restaurada. Ao se debruçar sobre a criança, na realidade ele estava querendo dizer ou revelar que se ele pudesse, por ele mesmo, ele traria o menino de volta. Mas é óbvio que ele, por ele mesmo, não poderia fazê-lo. Mas isso nos mostra que realmente ele sentia aquela perda, aquela dor. Ele também partilhava. E aí ele ora ao Senhor, diz o texto sagrado. E ele não ora aqui, irmãos, de forma nenhuma, uma oração na forma de desabafo. Tá? Porque não é assim que a gente deve falar com o nosso Deus. Ele também não faz aqui uma reclamação diante do Senhor. Na realidade, ele argumenta na sua oração de forma clara com Deus. E mais do que uma forma clara, ele argumenta com Deus de forma humilde. Porque nós percebemos na sua oração alguns elementos, irmãos, que eu quero destacar aqui. O primeiro deles, ele reafirma a sua fé no Senhor Deus como autor e sustentador da vida. Ele sabia que aquele garoto havia perdido a sua vida
porque Deus é o Senhor do universo e todas as coisas estão debaixo da sua soberania e controle. Nada do que acontece, acontece sem o seu querer. E ele então reconhece na sua oração essa soberania do Senhor. Ao mesmo tempo, ele também, na sua oração, salienta a dor da viúva. Ele fala com Deus e mostra: Senhor, ela está aflita. A aflição alcançou esta mulher. Então ele destaca essa questão. Ao mesmo tempo, ele vai afirmar diante do Senhor que aquela mulher tem feito bem para ele. Aquela mulher tem sido um instrumento de bênção na vida dele, profeta, porque ele tem ali a sua hospedagem na casa dela. Aquela mulher recolheu Elias ali na sua casa, no quarto de cima da sua casa. E aí nós vemos então Elias, ao final, implorando, clamando pela ressurreição daquela criança. Irmãos, quais foram os resultados então dessa atitude e oração de Elias? Nós vemos lá na palavra de Deus, né? O menino reviveu. Amém? O menino reviveu. Segunda questão: assim como Elias tinha subido com a criança no colo, sem vida, agora Elias desce a escada com o garoto no seu colo, só que agora vivo. Amém? E aquela mulher então recebe ele nos seus braços. Elias declara que a criança está viva e a mulher então faz uma declaração de fé muito expressiva, irmãos, porque ela diz: agora sim eu reconheço que a palavra na tua boca realmente é do Senhor. Amém? Eu reconheço que tu és um homem de Deus. A palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que declaração de fé! Então, irmãos, quando nós vemos todo o contexto dessa história, analisando então cada detalhe dessa história, nós conseguimos perceber, então, extrair algumas lições para nós que eu quero, então, destacar a partir desse momento, tá? Nós já estamos aqui para finalizar a nossa aula. Então, eu quero dividir em duas partes as lições. A primeira delas são as lições que nós extraímos sobre a pessoa do nosso Deus, tá? Eu aprendo, por exemplo, a respeito de Deus nessa passagem, que Deus de forma alguma é indiferente ao sofrimento humano. Tá? Não é. Pelo contrário, Ele leva em consideração a situação e as circunstâncias da vida que nós enfrentamos. Deus não está alheio e nem é indiferente ao nosso sofrimento. Basta olhar para esta passagem. Segunda coisa que a gente pode destacar: Deus é onipotente, amém? Ele pode todas as coisas. E Deus realiza coisas extraordinárias, das quais a gente, humanamente falando, imagina impossíveis. Mas para Deus não há impossíveis, amém? E o nosso Deus, como Ele não muda, hoje Ele ainda continua realizando milagres. Terceiro ponto: Deus está atento à oração dos seus servos. Nossas orações, elas não são
palavras jogadas ao vento. As nossas orações sobem ao trono de graça do nosso Deus como um incenso com aroma agradável. Então Deus, Ele está com seus ouvidos prontos a nos ouvir, dar atenção àquilo que nós temos para dizer a Ele, por conta que nós somos seus, somos os seus servos. Amém? A oração ali de Elias, ela foi ouvida, como toda e qualquer oração que o povo de Deus faz, Deus a ouve. Agora é óbvio, nós precisamos compreender, e essa é a quarta lição, que Deus é soberano em todas as suas decisões, em toda a sua vontade. De acordo com os santos propósitos de Deus, que tem o objetivo de revelar, de tornar conhecido o nome de Deus neste mundo e de glorificar esse santo nome. Então, de acordo com os santos propósitos de Deus, é que Ele vai conceder ou não aquilo que nós estamos pedindo em oração, porque Deus é soberano. Então, nós encontraremos momentos na Bíblia Sagrada onde algum servo seu fez uma oração e pediu algo específico e não foi atendido naquilo que ele pediu. Temos um caso aí na tela que você verifica agora, 2 Samuel capítulo 12, versos 15 a 18, quando o filho de Davi com Batseba nasce e tem então manifestado uma doença séria, uma doença que se agrava. Veja que a situação é até um pouco semelhante, como narrado em 1 Reis 17, mas ali Davi já começa a orar e a jejuar e a clamar para que Deus tenha misericórdia e salve aquela criança. Mas diz o texto que passados 7 dias a criança veio a falecer. Então, apesar de Davi ter buscado ao Senhor em oração, em choro, em jejum, ele não foi atendido, porque Deus tinha o seu propósito. Amém? Então aprendemos aí que Deus é soberano, tá certo? Então são lições que são muito importantes para nós trazermos hoje para a nossa realidade, tá? Para a nossa vida. Deus de forma nenhuma é indiferente ao sofrimento que eventualmente você possa, no dia de hoje, estar passando, enfrentando. Tá? E sabendo que Ele também é aquele que ouve a nossa oração, que está atento às nossas orações, o que nós devemos fazer? Buscar o Senhor, amém? Em oração. Tá? Essa deve ser a nossa atitude. As outras lições, então, está aqui no próximo quadro, é que eu e você estamos sujeitos a calamidades em nossas vidas. Estamos sujeitos. Há aqueles que dizem que viver é um risco. E é verdade, uma vez que você está sujeito a problemas que podem a qualquer momento bater na sua porta. Você veja a situação daquela mulher. Acabara de viver ali uma grande experiência, um grande milagre de sustento na sua vida, quando de repente lhe vem uma notícia daquela, uma situação daquela que ela precisa enfrentar. Então, nós não estamos imunes a calamidades nas nossas vidas. Nós podemos enfrentar situações assim aflitivas. Agora, nós precisamos compreender que no momento em que nós atravessamos esses tempos de vale profundo, muitas vezes escuro, de tamanha que seja a adversidade que venha sobre a nossa vida, é de grande valia, irmãos,
que eu e você mantenhamos a nossa fé no Senhor. Mantenhamos a nossa fé no Senhor. Aquela mulher, a fé dela ainda era uma fé iniciante, mas já naquele momento ali ela vacilou, ela não conseguiu manter a firmeza da fé, talvez até por conta dessa juventude na sua fé, mas é importante nós mantermos a nossa confiança no nosso Deus. Ele é o rochedo da nossa salvação, amém? E saber que Ele está em constante cuidado das nossas vidas. Tá? É muito importante que nos momentos de tribulação, de dificuldade, a gente olhe um pouquinho para trás e veja o que Deus já fez na nossa vida. Se Ele não me faltou anteriormente, por que Ele me faltaria agora? Por que Ele não seria comigo agora? Ele será comigo, independente das circunstâncias, porque o Senhor cuida dos seus, amém? Então, manter viva essa memória, essa lembrança do que Deus fez na nossa vida é muito importante nos momentos que estamos, então, enfrentando ou passando por um vale. Lembre-se sempre da seguinte frase: Deus está no controle de tudo. Essa palavra, irmãos, tem aí um paralelo para tudo aquilo que nós estamos vivendo agora, neste momento em particular. Precisamos constantemente trazer à nossa memória: Deus está no controle de tudo. Nada lhe escapa das mãos. Amém? E sabedores disso, então, podemos descansar no Senhor. Outra coisa que é muito importante fazer é que a gente não fique procurando, respostas imediatas, os famosos porquês da vida. Por que isso? O porquê daquilo? O que eu fiz para merecer isso? Não é, nesse momento, não é um momento de perguntas. Esse momento é um momento de buscar a face do Senhor, fazer o que Elias fez. Amém? E Elias, ele vai até o seu quarto de oração. Amém? É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ir lá no nosso quarto, fechar a porta, como o Senhor Jesus orientou, e ali buscar a face do nosso Deus. A melhor coisa é você cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor e descansar no Senhor. Como é que você vai descansar no Senhor? Coloque o problema nas mãos dele. Tire esse peso dos seus ombros e entregue para o Senhor. O grande problema do crente, às vezes, é que nós oramos e até falamos, compartilhamos com Deus dos nossos problemas, mas nós não entregamos em suas mãos os problemas. A gente quer ficar continuando carregando eles sobre os nossos ombros. A fé, necessariamente, ela compreende a dependência de Deus, amém? Então, clame ao Senhor, deposite o fardo sobre os ombros do Senhor, nosso Deus, amém? Para encerrar, saiba de uma coisa, que se as dificuldades não vêm nas nossas vidas exclusivamente por conta do pecado, da realidade, por ser fruto do pecado, saiba de uma coisa: às vezes a adversidade ela vem para que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas, amém? Para que a glória de Deus ela fique clara para todos aqueles que
estão vivenciando junto conosco aquela realidade. E o nome de Deus seja conhecido e glorificado. Amém? Deus faz milagres. E é nessas situações onde as coisas então se tornam ainda mais extraordinárias para nós. Amém? E aí, diante de uma realidade dessa, o que vai acontecer ao final de toda essa experiência, muitas vezes a princípio difícil, triste de ser levada, é que nós então vamos ter a nossa fé no final de tudo isso edificada. Amém? Nós vamos sair mais firmes, nós sairemos mais fortes no Senhor Jesus. Vamos poder dizer: olha, eu reconheço que a palavra do Senhor é verdadeira. Amém? Aquela mulher teve a sua fé edificada. Eu espero que nessa manhã, com esta palavra ministrada ao seu coração, a sua fé tenha sido edificada e a dos seus que estão juntamente com você aí assistindo esse vídeo. Amém? A minha oração é para que a bênção de Deus esteja sobre a vida, esteja sobre o seu lar. Eu quero desejar para você um ótimo domingo na presença do Senhor. Lembrar a você que a partir das 20 horas nós temos então o vídeo com a mensagem da palavra de Deus, certo? E eu espero que você possa também nos acompanhar nesse momento aí, tá certo? Deus te abençoe, um ótimo domingo e até o próximo encontro.